No dia da enchente, uma noite tranquila, choveu cedo, né? A chuva começou cedo e todo mundo seguindo a vida normalmente. E até que nós fomos surpresos pelo que aconteceu muito rápido. E de repente, o rio tomou conta de tudo. A gente sabia que com certeza ia acontecer uma tragédia. A gente não está preparado para a quantidade de chuva que veio. Então nós ficamos aí nessa noite já sem luz, quando foi amanhecendo que a gente começou a saber. E a gente começou a receber alguns vídeos, algumas fotos de alguns pontos de alagamento. E tava tudo debaixo d'água e tinha muita lama, assim, era lama em todas as salas. Olhar para minha cidade e observar que tinha helicópteros sobrevoando e casas caindo, isso foi suficiente para entender que a minha cidade havia sido completamente atacada. Teve gente que perdeu tudo. Eu, no meu caso, perdi os móveis, né? Mas deu para salvar algumas coisas, porque foi muito rápido. Então, assim, um ajudando ao outro, botava móveis para cima, só que não dava tempo de todo mundo fazer isso. Então, teve gente que perdeu tudo, né? Cama, guarda-roupa. Mas quando você tem uma catástrofe natural acontecendo, qual é o primeiro pensamento que você tem? Preciso salvar minha vida, preciso salvar minhas coisas, né? Preciso tentar ver o que é possível fazer, se a minha casa está condenada, se não está. Porque essas são as demandas mais urgentes naquele momento. Logo no dia seguinte, a gente começou a receber algumas pessoas, algumas famílias que as chuvas tinham inundado suas casas, né? E aí começaram a procurar o hospital, porque o hospital fica no centro da cidade. Então foi uma das nossas unidades que não foi atingida pelas chuvas, né? Com deslizamento de encostas nem nada. E aí a gente começou a receber essas pessoas, começaram a procurar, mais por questões sociais, né? E essa cena, ao ver as crianças ali andando descalço, algumas pessoas nessa situação por terem perdido tudo e terem conseguido somente se salvar, foi uma cena que me chocou naquele primeiro momento e que eu pensei, foi muito maior do que realmente as notícias que até chegaram a gente e é muito maior do que a gente já vivenciou durante todos esses outros anos. E aí a gente começou a traçar algumas estratégias de como que a gente faria para poder botar a equipe na rua para ver qual era a necessidade da população para a gente de imediato poder atender a necessidade, né, de saúde daquela região. Então o trabalho de você conseguir mapear todo o local e conseguir até pedir ajuda, né? Porque estando sem luz, sem telefone, com acesso limitado à internet, até para você pedir ajuda a outros órgãos, a outras esferas, é um complicador. Cada um colocou o que poderia fazer e nós fomos para a rua para poder executar esse projeto. Uma das coisas assim que me perguntaram é quem vai na equipe volante? E eu falei, todos quanto forem necessário, porque quem vai nos dizer a necessidade é aquilo que nós encontrarmos pelo caminho. A nossa equipe era formada por médico, enfermeiro, psicólogo e atuava também junto com a assistência social, com a defesa civil e com a atenção básica, que conseguia mapear para a gente aonde estavam essas pessoas que estavam precisando do serviço de saúde. As pessoas não tinham o mínimo, que era uma água potável, não tinham alimento, não tinha luz. Foi bem corrido. Graças a Deus a gente teve um suporte muito bom da atenção básica, das equipes, né, de atenção básica, que conseguiam ter acesso a esses pacientes para poder estar avisando para a gente, ó, fulano está precisando de atendimento psicológico, de enfermagem, a equipe médica. E a gente via que esse paciente estava precisando às vezes de uma medicação e não tinha como ir buscar essa medicação, e aí a gente entrava em contato com a equipe da farmácia. A gente fez, né, preencheu a maleta com os medicamentos que a gente pudesse atender de forma eficaz os pacientes e fizemos parte da equipe multidisciplinar fazendo atendimento aos pacientes nos bairros. E dessa forma a gente também teve uma outra noção, um outro aspecto de como estava a nossa cidade. Nós íamos até a casa dos pacientes numa ambulância e ela era toda equipada com medicação que o paciente precisava ali na hora, material de curativo, para poder prestar assistência para eles. E atuava junto com a assistência social também, que passava para eles aonde estava o munícipe, o que eles precisavam, se era roupa, se era água, o que eles estavam precisando naquele momento. Mas eu lembro que, assim, era a urgência que a gente tinha em prestar esse cuidado de forma humanizada, ela ficou muito evidente para mim. Porque a gente podia só ofertar mesmo um tratamento médico, mas a gente estava ali para, de repente, perceber outras demandas que poderiam aparecer.
Eu acredito que o trabalho da psicologia nesse momento foi ter uma escuta um pouco diferenciada para além das necessidades básicas que aquelas pessoas tinham, né? Entender o luto daquela situação, porque assim, o luto não só de morte, né, física, biológica, mas um luto de morte de uma rotina que você conhecia. A gente precisava ajudar a população naquele momento e fizemos. A gente viu o quanto o SUS funciona, o quanto existe acolhimento, o quanto as equipes trabalharam incansavelmente. O pessoal da ciência social, o pessoal da psicologia, o pessoal da Secretaria de Saúde, do hospital. Falar para vocês assim, lembrar disso ainda traz, né, o desgaste da equipe. Nós sentimos na pele, né, o que estava acontecendo. E aí todos nós começamos a, eu acho que se aproximar mais, para poder um ajudar o outro, um estar pronto para poder ajudar sempre que for necessário. Eu fico emocionada de verdade quando eu lembro de tudo o que a gente passou, sabe? Foi bem difícil, mas deu certo. Que são momentos difíceis, mas um momento que podem ser superados através de muito trabalho, através da técnica, mas através também de muita empatia, né? E que gera uma conexão em amor e com a população também, com as pessoas, né? Eu não sei se a palavra certa é preparado para que aconteça de novo, mas eu acho que a gente vai ter um norte melhor. A gente vai saber lidar melhor com a situação, caso aconteça. Então, a equipe multivolante, ela foi uma equipe muito versátil. A gente sozinho, a gente não faz nada, né? E aí, com todo mundo, assim, de mão dada, foi essencial. A forma que nós trabalhamos como Sistema Único de Saúde e como a gente se conectou a essa população local, de certa forma conseguindo ser resposta à necessidade deles naquele momento. Então foi emocionante, foi muito emocionante.